Muito bem, meus amigos, vamos lá seguindo então o nosso livro Reportagens de Além Túmulo, de Humberto de Campos, psicografia do Chico. Nós vamos para a mensagem número 3, A Vidência Esquecida. Bom, mais uma vez, né, nós estamos no início desse livro, lembrando que ele foi publicado em 1943, Reportagens de Além Túmulo. Humberto de Campos ainda utilizava esse nome até surgir aquele imbróglio, né, jurídico, que acabou fazendo com que ele então utilizasse um pseudônimo. Então nós vimos o primeiro texto, né, o noticiarista desencarnado, o Humberto de Campos trazendo para nós o objetivo dessa obra. Ele, lembramos, né, ele era escritor, ele era jornalista, então nada mais pertinente do que um espírito que foi jornalista aqui no nosso mundo físico, continue exercendo ali o seu ofício no plano espiritual, trazendo para nós esses detalhes tão curiosos, mas que muito mais do que curiosos são tão valiosos para nós em termos de instrução. Nós vemos então as amarguras de um santo, o irmão Severiano, e esse terceiro então, a vidência esquecida. Vamos a ela, a essa mensagem então, né? Muito bem. Benício Fernandes era assíduo frequentador de um grupo espiritista, mas nunca se furtara a enorme contrariedade por não participar da visão direta dos quadros movimentados da esfera invisível. Desejava ardentemente os dons mediúnicos mais avançados. Fazia inúmeros exercícios para obtê-los. Iniciavam-se os trabalhos habituais, e lá estava o nosso amigo em profunda concentração, ansioso por surpreender as visões reveladoras. Tudo, porém, em torno do seu mundo sensorial, era expectação e silêncio. Aqui, só para a gente lembrar, no início, aqui é falado que ele era o Benício, então, Benício Fernandes, era assíduo frequentador de um grupo espiritista. A gente lembra, né, que essa expressão espiritista, Kardec traz para nós lá na introdução do Livro dos Espíritos, já que a doutrina espírita era uma nova filosofia, portanto, era necessário que fossem criados termos novos para lidar com essa nova filosofia. Então, o Espiritismo, ele dizia que aqueles que eram adeptos dessa nova filosofia poderiam ser chamados de espíritas ou espiritistas. Esse termo espiritista ele é usado principalmente nos textos mais antigos, né? Hoje ele já não é mais um texto usual, né? Então quem usa muito mais por capricho do que por praticidade, né? Então às vezes ele quer se tornar um pouco mais difícil, falando um pouco mais para chamar atenção, então acaba sendo usado o termo espiritista, né? Mas, como eu comentei, os livros antigos, né, décadas de 1960, 70, então nós tínhamos ali alguns autores que usavam esse termo, né? Mas ele é um termo correto, a gente lembra, né? Kardec ele propôs esse termo, esse neologismo, né, que foi cunhado naquela época, para poder falar sobre o espiritismo, né? Então, esse para nós aqui é uma referência de Humberto de Campos. Bom dia, Marli. Vamos lá. Terminada a reunião, ouvia, velando a própria mágoa, certas descrições de alguns companheiros. Ele observara a presença de espíritos amigos. Aquele contemplara maravilhoso quadro simbólico. Falava-se de mensagens, de painéis, de luzes entrevistas. Bom dia, Marion. Dentre os visitantes comuns, de passagem pelo grupo, surgiam preciosos casos de fatos vividos. Havia sempre alguém a comentar um acontecimento inesquecível, de sabor doutrinário, ocorrido no seio da família. Tá aqui para vocês que chegaram agora, Marli e Marion, nós estamos aqui estudando o texto número 3, Vidência Esquecida, e Benício de Campos, né, a personagem que é
comentado aqui que era um participante de um trabalho mediúnico, mas que não tinha essa evidência e ele então desejava ardentemente ter essa faculdade para poder observar tudo aquilo que acontecia no mundo espiritual, mas ele sempre ficava frustrado no final das reuniões, não só frustrado por não poder ele próprio observar essa movimentação no mundo espiritual, mas também vendo o relato das pessoas, tanto durante os trabalhos como também na vida doméstica, na vida pessoal. Então ele acabava ficando mais frustrado ainda, né? Mas vamos lá. Benício não conseguia disfarçar a inveja e o desgosto e despedia-se quase bruscamente, nervoso, fisionomia estranha e taciturna, para entregar-se em casa a pensamentos angustiosos. Por que razão não conseguia perceber as manifestações do plano espiritual? Seria justo acompanhar o esforço dos companheiros quando, a seu ver, sentia-se desatendido em suas necessidades? A coisa ia assumindo caráter de terrível obsessão. Nosso amigo não mais ocultava o mal-estar íntimo. Se alguém, depois de uma prece, interrogava sobre as observações próprias, esclarecia em tom desabrido: nada vi, nada sinto, acredito que sou uma pedra. Aquelas atitudes revelavam profunda desesperação aos companheiros preocupados. A situação agravava-se cada vez mais, quando, uma noite, Benício sonhou que aportava ao mundo espiritual, convocado por um amigo desejoso de receber suas notícias diretas. André colocou aqui, né? Pois é, né? Não que estamos satisfeitos. Os que vêm não querem ver, né? E os que não vêm se acham inferiores, né? Sem saber que também participam ativamente das atividades mediúnicas, né? Pois é, a gente quer sempre satisfazer a nossa curiosidade, né? Como a gente já viu, não basta apenas estar envolvido nas atividades. Nós queremos experimentar as experiências, né? Então, por isso essa frustração. Muito bem, na paisagem de intraduzível beleza, o desvelado mentor abraçou-o e cogitou das suas amarguras. O pobre homem estava deslumbrado com o que via, sem encontrar meio de expressar a sensação de gozo que lhe ia na alma. Todavia respondeu sem hesitação: meu grande benfeitor, não me posso queixar das minhas lutas terrenas, mas não devo ocultar a minha grande mágoa. A respeitável entidade fez um gesto interrogativo, enquanto Benício continuava: desgraçadamente para mim, embora participe dos esforços de uma nobre agremiação de estudos evangélicos, nunca vi os espíritos. Mas não estás com a luta temporária da cegueira, objetou o amigo venerando afavelmente. Esqueces acaso que teu plano de trabalho está igualmente povoado de espíritos em diversos graus de ascensão evolutiva? Crês, porventura, que os habitantes da Terra sejam personalidades estranhas à comunidade universal? Benício Fernandes experimentou imenso choque. Aquela interpretação inesperada lhe desnorteava os pensamentos. Como se desejasse retificar o engano de suas cogitações, acentuou com algum desapontamento: sinto ânsia ardente de contemplar os espíritos protetores, beijar-lhe as mãos todos os dias, manifestando-lhes meu reconhecimento. Esquecestes tua velha mãezinha? Perguntou o mentor solícito. Há quanto tempo não te recordas de orar com ela, auscultando-lhe as mãos carinhosas? Acreditas talvez que os cabelos brancos dispensam os carinhos? E o teu tio, esgotado nos trabalhos mais grosseiros do mundo, por ajudar tua mãe na viuvez? Ouvidaste, Benício, esses espíritos protetores de tua vida? O discípulo da terra experimentou frio cortante na alma. No entanto, prosseguiu: compreendo, mas não posso furtar-me ao desejo de entrar em contato com nobres entidades que nos dirigem as tarefas
e conhecer-lhes os superiores desígnios. Não recordas teu chefe de trabalho diário? Interrogou o benfeitor venerável. Ele é um bom espírito dirigente. Supões que a tua oficina e a tua administração estivessem no mundo a esmo? Não desdenhes a possibilidade de integrar os elevados programas de ação do teu diretor de trabalhos terrestres. Auxilia-o com a boa vontade sincera. Antes de examinar-lhe as decisões com pruridos de crítica, procura algum meio de contribuir com teu esforço, honrando-lhe os propósitos. E como o interlocutor estivesse agora profundamente emocionado, o amoroso mensageiro continuou. Ouvidaste os diretores da instituição doutrinária onde buscas benefícios? Aqueles irmãos muitas vezes são caluniados e incompreendidos. Considera-lhes os sacrifícios. Quase sempre sofrem os ataques da malícia humana e necessitam companheiros abnegados para a obra generosa e para as suas fundações fraternais. É justo que não sejas apenas mero sócio contribuinte de despesas materiais, e sim participante ativo do trabalho evangélico, isto é, sincero sócio de Jesus Cristo. O aprendiz da terra sentia-se extremamente envergonhado. Suas ideias modificavam-se em ritmo vertiginoso. Entretanto, na sua afeição de homem do mundo, pouco inclinado a ceder das próprias opiniões, redarguiu em tom de mágoa. Sim, meu bondoso amigo, reconheço a justiça e a grandeza das vossas observações. Entretanto, nas minhas atividades terrenas, queria ver, pelo menos, algum espírito sofredor, alguma entidade necessitada ou ignorante. Valendo-se da pausa que se fizera espontânea com os derradeiros argumentos, o carinhoso emissário voltou a dizer: almas desalentadas entre feridas e angústias, seres necessitados de assistência e de luz, não te lembra mais dos filhinhos que o céu te concedeu? Penetra cegamente os portais da tua instituição, a ponto de não veres os enfermos e derrotados da sorte que ali procuram o socorro do Evangelho de Jesus Cristo? Nunca viste os que se aproximam da fonte das bênçãos, tomados de intenções mesquinhas e criminosas, terríveis obsessores dos operários cruéis? Benício estava agora estático, demonstrando haver, afinal, compreendido. Andas assim tão esquecido da vidência preciosa que Deus te confiou? Prosseguia o mentor espiritual solicitamente. Se ainda não pudeste contemplar os espíritos benfeitores ou malfeitores que te rodeiam na terra, como queres conhecer e classificar as potências do céu? Volta para casa e procura ver. Nesse instante, Benício sentiu-se perturbado pela explosão de um ruído imenso. Era o relógio que o despertava. Acordou, esfregou os olhos e preparou-se para tomar o trem suburbano dentro de alguns minutos. Nessa manhã, Benício Fernandes levantou-se, tomou o café, abraçou mais afetuosamente a esposa e os filhinhos. Cada coisa da sua modesta habitação apresentava agora aos seus olhos uma expressão diferente e mais preciosa. Antes de sair, foi beijar as mãos de sua mãe paralítica, o que há muito não fazia. Perguntou pelo velho tio que saíra mais cedo e, engolfado em grandiosos pensamentos, dirigiu-se para o trabalho, meditando na providência divina que lhe havia permitido receber uma lição para o resto da vida. Então, Humberto de Campos assina para nós aqui a mensagem A Vidência Esquecida. Aqui a gente vai ter, nesse nosso texto, uma visão bastante interessante do que nós, espíritas, ou mesmo, lembrando sempre, a gente insiste nisso, que é muito importante a gente lembrar que os espíritos no plano espiritual não trabalham e não vêm trazer mensagens apenas para nós espíritas,
né, todo o trabalho no plano espiritual visa a transformação do nosso mundo. E, portanto, né, eles procuram falar nas linguagens mais adaptadas às características de cada cultura, de cada religião. Então, os espíritos não são espíritas. Os espíritos trabalham, né, para a transformação do nosso mundo, para a elevação dos valores da nossa sociedade terrena e também da sociedade do plano espiritual. Para nós espíritas em especial, mas para todos de um modo geral, essa mensagem ela é bastante oportuna e bastante esclarecedora, porque quando nós falamos sobre a vida no mundo espiritual, para nós espíritas, ela é muito mais, digamos, palpável, né, exatamente porque existe o trabalho mediúnico, o estudo da faculdade mediúnica dentro do ambiente espírita. E, portanto, né, nós sempre pensamos que é fácil para nós acessarmos o mundo espiritual a partir dessa faculdade que é estudada, que é aceita, que é inclusive estimulada muitas vezes para que todos nós conheçamos mais o mundo espiritual. Os tantos e tantos livros que chegam para nós, trazendo relatos, trazendo toda essa movimentação, essa dinâmica que existe no mundo espiritual. Mas fora do meio espírita não é diferente também. Quantos são aqueles que esperam as manifestações dos anjos, esperam as manifestações do Espírito Santo, esperam as manifestações dos santos, de um modo geral, esperando que eles apareçam, fazendo ali os seus milagres, né? Ou aparecendo ali, trazendo para nós, né, aqueles grandes fenômenos que impressionam os nossos sentidos, porque nós vimos, né, olha, eu vi um milagre acontecendo, eu vi um Espírito aparecendo diante de mim, eu vi um grande fenômeno, um Espírito falou comigo. Então nós, de um modo geral, nós encarnados em especial, temos essa tendência a queremos valorizar os fenômenos, sem nos darmos conta que que a nossa própria existência, né, por exemplo, né, Angelina, né, entre os católicos da mesma forma, temos ali os carismáticos, temos ali os umbandistas, os candomblecistas, temos os muçulmanos, hindus e todas, né, as demais religiões, cada uma delas trazendo ali, né, o seu conjunto de fenômenos ou conjunto de carismas, né, que são esses grandes eventos, né, que tanto impressionam e muitas vezes até acabam exaltando aqueles que são portadores dessa sensibilidade, né, se tornando pessoas especiais, pessoas dotadas, né, de uma condição diferente dos demais mortais, e aí então os fenômenos acabam trazendo para nós toda essa impressão, né, de acreditarmos que o mundo espiritual se manifestou para nós de alguma forma. Enquanto aqui o nosso Benício Fernandes se colocava, né, que ele não sente nada, não via nada, e é uma pedra, né, eu já brinquei com vocês várias vezes, né, que mede um tijolo ou mede um porta de cerejeira, que acaba não sentindo absolutamente nada, e aí a nossa querida Cecília veio dar aquela cutucadinha, né, percebendo que a faculdade pode não ser ostensiva, como muitas vezes imaginava, né, mas ela não deixa de estar presente, e seria muita pretensão acreditarmos que todo o nosso potencial, todas as nossas capacidades, elas são apenas nossas, né, e elas não contam com a contribuição do plano espiritual, né, dos amigos espirituais que trazem a sua contribuição através das intuições, através das influências, né. Mas a gente sempre tem essa ideia de que o mundo espiritual se tornaria muito mais concreto se nós tivéssemos condições de percebê-lo, né, através desses nossos sentidos extrasensoriais, né, ou dessas faculdades extrasensoriais. Então nós gostaríamos de perceber, gostaríamos de ver. E aí então é bem interessante porque essa é uma característica nossa encarnada, né? Então a gente acaba somando aquilo que os nossos sentidos físicos podem perceber aqui no nosso mundo material e aquilo que as nossas crenças, a nossa fé acaba nos trazendo em termos de informação
ou criando as expectativas a respeito da realidade do mundo espiritual. Então a gente quer, né, ver, por exemplo, quando lemos um livro como Nosso Lar, em que André Luiz destaca para nós, descreve todas as belezas daquela comunidade, assim como outros espíritos também trazem relatos, né, sobre essas comunidades, essas cidades no plano espiritual, nós ficamos com aquela grande expectativa, né, ou mesmo quando eles falam sobre a grande beleza que os espíritos elevados acabam demonstrando, né, com a sua irradiação, com toda a sua elevação. Então, enfim, nós começamos então a criar essa expectativa de querer viver o mundo espiritual estando aqui encarnados, né, sem nos darmos conta que essa vidência esquecida, que é o título desse nosso texto de hoje, nos permite ter percepções aqui do nosso mundo que não são tão diferentes assim do mundo espiritual. Né, no caso do Benício Fernandes, como acontece com a maioria de nós, a ideia, né, de termos contato com os espíritos, sejam eles, né, de qual condição for, desde as mais elevadas até aquelas mais atrasadas que provocam em nós tantas impressões, né? Então, quer dizer, criamos essa ansiedade, essa expectativa de ter esse contato para poder não apenas comprovar a realidade do mundo espiritual, mas também para trazer para nós aquela sensação de termos ali realizado esse desejo. Eu tenho uma experiência, né? André colocou, né? Eu não quero ver nem ouvir na dica de nada, né? Estou satisfeita, né? Pois é, ainda tenho as minhas curiosidades, né, Andréia? Mas a gente vai aprendendo, vai se conformando. Se conformando não, porque quem se conforma é porque aceita a frustração, né? E na verdade a gente não tem que aceitar a frustração. A gente tem que fazer, como aconteceu com o Benício Fernandes, mudar o nosso entendimento e perceber, né, que essa realidade que nós tanto buscamos do lado de lá, ela se encontra muito presente do lado de cá também. Então, assim, eu tenho uma experiência interessante para passar para vocês, né? Então, interessante, uma experiência apenas. Que eu tenho vizinhos, né, que eles são umbandistas. Então, todos os domingos eles estão lá no centro deles, fazendo os trabalhos, né, das práticas relativas, né, à Umbanda, né, com as gírias, com os rituais, enfim, tudo aquilo que diz respeito às práticas da Umbanda. E é bem interessante que um desses vizinhos, ele era hoje ele já é um homem ali de 20 e poucos anos, mas a gente se conhece há bastante tempo, e ele tinha ali os seus 16 anos, 17 anos, ou talvez até 15 anos, e ele ia para o centro, muitas vezes contra a vontade. E aí, conversando com ele, né, porque me instigava essa curiosidade, eu perguntava, mas e aí, como é que é lá com vocês? Vocês têm contato com os espíritos, né? Aí ele falava assim, sim, né, a gente vai lá, fica lá conversando, aí vem as entidades, ficam falando lá e tal, né? Acaba sendo até meio chato, né? Eu fico, poxa vida, mas, né, uma coisa que eu tanto imaginava que ia ser bacana, né, de ter contato com os espíritos, de falar com os espíritos, e ele fala com eles todas as vezes que vão lá durante horas e horas, porque o trabalho se desenvolve dessa forma, e ele fala com essa naturalidade, às vezes é chato, fica lá conversando com eles e tal, né, poxa vida, tudo que eu queria você tem e você fica aí frustrado, né, porque você não gosta, né, você não acha graça naquilo tudo, e aí depois a gente começa a perceber, fala, peraí, mas se ele fica lá durante horas falando com espíritos, nós também ficamos durante horas falando com espíritos encarnados, que estão aqui dividindo conosco o mesmo espaço, assim como o Benício Fernandes fala sobre que ele queria ter o privilégio de conversar com entidades elevadas. Essas entidades elevadas estavam aqui presentes dentro da família dele, na figura de mãe, na figura do tio. Queria saber de um grande coordenador de trabalhos no plano espiritual, e ele tinha contato com o chefe do seu trabalho, né, da sua atividade profissional aqui no mundo, e esse coordenador desse trabalho estava ali desempenhando o papel dele,
queria falar com os dirigentes dos trabalhos da Casa Espírita, e ali estavam os dirigentes do trabalho, que eram ali o diretor do seu centro espírita, aqueles coordenadores de trabalho e tudo mais, e a gente queria falar com espíritos. Quer dizer, não basta nós falarmos com espíritos, nós queremos falar com os desencarnados. Exatamente porque isso mostra como nós somos ainda imaturos, né, e somos ansiosos para satisfazer as nossas curiosidades, sem nos darmos conta de que tudo aquilo que existe no mundo espiritual existe aqui também, no que diz respeito às nossas relações, no que diz respeito às práticas que nós realizamos no nosso dia a dia. Então nós estamos aqui o tempo todo envolvidos por espíritos nas mais variadas condições. O mesmo trabalho que nós encontramos, por exemplo, relatados por André Luiz, relatados por Filomeno de Miranda e por outros espíritos, né, que saem nessas expedições, saem nessas missões para auxiliar em determinadas causas que nós vemos ali como sendo tão interessantes, né? E todos os dias nós estamos aqui também envolvidos com as nossas próprias causas, de observar aqueles espíritos sofredores, que aqueles trabalhadores vão até lá para acolher. Quantos espíritos sofredores estão aqui no nosso mundo? Então, na verdade, por um lado nós temos essa nossa imaturidade pelo fato de nós nos deixarmos impressionar muito mais pelos fenômenos do que pelo propósito em si, do que pela essência da filosofia que nós abraçamos, que é o nosso crescimento espiritual, especialmente através do trabalho, através da assistência, através da vivência do amor ao próximo. Nós esperamos realizar isso no mundo espiritual. Não basta para nós realizarmos isso aqui, no nosso mundo material, aqui no nosso mundo concreto hoje, no nosso mundo real hoje. Mas nós queremos viver tudo isso do outro lado. Por isso nós pensamos assim, né, que quando eu chegar no mundo espiritual eu vou fazer um monte de coisa. Quer dizer, por que não faz um monte de coisa aqui? Porque o momento em que nós estamos vivendo é o momento mais importante para todos nós. Que é exatamente o momento em que nós estamos aqui agora, conscientes, lúcidos, com todo esse potencial de que nós dispomos para realizar os nossos trabalhos. Muitas vezes nós ficamos entediados querendo realizar trabalhos que sejam diferentes desses que nós estamos fazendo. E aí nós vamos lembrar, como já lembramos muitas vezes, do tamanho do planejamento que foi feito para que esse nosso trabalho pudesse estar sendo realizado agora. E nós queremos simplesmente jogar tudo fora para fazer outros tipos de trabalho, porque nós ficamos ali entediados, ficamos decepcionados por queremos viver grandes experiências e tudo mais. Eu cheguei até a comentar com vocês aqui de uma outra vez. Deixa eu pegar aqui essa frase. Espera aí que eu não tenho ela de cabeça, mas vale a pena a gente fazer a leitura dela porque eu achei muito interessante. Ela é uma mensagem que ela foi comentada num filme. Eu me esqueci o nome desse filme, preciso pegar ele depois para vocês, mas é um filme antigo, filme ali filme em preto e branco inclusive, década de 1960, se eu não me engano, né? E esse filme ele falava sobre uma história de Natal. E aí então era um homem que nessa sua vivência ele se sentia muito frustrado, porque ele fazia uma comparação dele com o irmão, por exemplo, que tinha ido para a guerra, que tinha sido condecorado, que tinha feito isso, feito aquilo, e ele via a vida dele de um modo tão pacato, de um modo tão, muitas vezes até um tanto tediosa. E aí então, né, na análise do filme, né, tinha um professor de filosofia que comentava sobre essa passagem, e ele trouxe uma frase, uma máxima, né, uma frase que eu achei muito bacana. Ele falou assim que o grande drama da nossa vocação, ele falou assim que esse grande drama é viver a sua vida cotidiana de uma maneira heróica, e não viver imaginando como seria o grande heroísmo da sua vida. E nesse filme, então,
naquele momento de Natal, por acaso o personagem ele faz uma revisão da sua própria vida. E ele começa a perceber que a vida que ele levou até aquele momento, ela foi constantemente permeada por pequenos atos de heroísmo que ele não reconhecia. Era na relação com alguém que precisava de um emprego ele ajudou, alguém que num momento difícil ali em que a vida inclusive corria riscos, ele foi ali e estendeu a mão para aquela pessoa, porque ele ajudou tal pessoa a mudar o rumo da vida, porque naquele momento a vida dele poderia ser muito pior do que era antes, mas por causa de uma palavra, por causa de um gesto, ele conseguiu mudar. E aí então o filme todo vai contando, fazendo essa revista, essa revisão na sua própria história. E aí a gente fala exatamente sobre isso, que a nossa grande expectativa é vivermos essas grandes aventuras que permeiam aí os livros, né, os filmes que nós encontramos hoje. Pegamos um filme de ficção científica, né, ou então um filme de aventura, pegamos Indiana Jones, por exemplo, que aliás esse é até um ponto bem curioso, porque os arqueólogos, de um modo geral, assim como, né, filmes de ação desses grandes heróis de combate. E aí então a gente vê, né, que aquele filme, naquelas 2 horas, todo aquele roteiro ele é preparado para fazer com que aquela atração que é o filme seja para nós interessante. Então nós vemos ali uma vida, vemos uma história que se passa em 2 horas praticamente, de grande heroísmo e tal coisa, né? Então a gente vê, por exemplo, Indiana Jones, como eu comentava com vocês, que ele é um personagem criado da ficção, que mostra aquele grande aventureiro, né, com grandes conquistas e tudo mais. E aí é bem interessante que quando um estudante de história ele acaba se especializando em arqueologia, ele percebe que o trabalho do arqueólogo não é o Indiana Jones. É aquele trabalho de você ficar raspando pedra, tentando achar ali um pequeno pedacinho de osso, uma pontinha de flecha, e não ficar descobrindo grandes cavernas no meio da floresta. Fica fugindo de grandes vilões e de grandes transformações. Que aqueles militares que participam dos combates, a vida dele não é aquele combate em que a vida dele corre aquele risco todo e depois ele vence uma guerra. É aquela vida cotidiana dele acordar, ir para o quartel, fazer o seu dia a dia, voltar para casa e tudo mais. Então a gente cria essa expectativa da nossa vida baseado nesses grandes momentos que nós vemos na ficção, ou então nessas histórias que nós acompanhamos, que os espíritos trazem, né, imaginando, poxa, como eu gostaria de participar daquela aventura que eles participaram, daquele grande trabalho que eles participaram. Sim, esses trabalhos existem, como nós acompanhamos, né, até recentemente estudando o livro Sexo e Obsessão, nas fronteiras da obsessão, e outros livros que nós começamos a acompanhar. E aí então nós vamos observando que sim, essas histórias existem, mas de um modo geral os espíritos também vivem suas vidas cotidianas para que eles possam, através ali das resoluções diárias, possam construir algo maior, que é exatamente esse heroísmo do nosso dia a dia. É você acordar todo dia, você viver com nobreza, você viver com produtividade, você viver com respeito por si mesmo e respeito pelos outros, você desenvolver aquele amor ao próximo. Esse é o grande heroísmo do nosso dia a dia. E muitas vezes nós ficamos imaginando o mundo espiritual. Como é o mundo espiritual? Que histórias nós poderíamos viver no mundo espiritual? Como se no mundo espiritual fosse apenas uma vida de aventuras. Apenas uma vida de grandes milagres, e não uma vida cotidiana em que os espíritos estão se construindo dia após dia, trabalhando, se aperfeiçoando, resolvendo as suas pendências, e não vivendo essas grandes histórias que nós imaginamos. Então, às vezes, nós confundimos a nossa realidade com esses filmes de ficção. Nos esquecemos que essas grandes histórias, desses grandes heróis verdadeiros que nós acompanhamos, eles não foram sendo construídos por grandes aventuras, mas foi a soma daquilo que eles viveram dia após dia. De pensarmos, por exemplo, das histórias do Chico. Nós lemos esses livros que trazem para nós, né, esses relatos daqueles grandes momentos mediúnicos, das grandes experiências que o Chico viveu, e todo mundo se esquece que o Chico vivia o seu dia a dia.
que para que ele pudesse chegar nesses pontos, digamos, culminantes da sua história, ele teve que se preparar no seu cotidiano. Que sim, ele teve ali grandes momentos, grandes trabalhos, grandes aventuras, grandes dificuldades também. Mas, na verdade, a sua vida era uma soma de tudo aquilo que ele foi construído dia após dia. Então, para nós, acontece da mesma forma. Não adianta nós criarmos aquela expectativa de imaginar como será o mundo espiritual. Não tenhamos pressa e nem sejamos ansiosos. Nós estaremos no mundo espiritual, não tenhamos dúvida disso. Mais dia ou menos dia, todos nós ali voltaremos para essa verdadeira pátria, através da desencarnação, e chegando lá em cima nós perceberemos que o mundo espiritual não é esse grande parque de aventuras, mas é exatamente essa vida cotidiana que os espíritos também vivem, através da construção diária, e somos nós que vamos ali estabelecer a dinâmica dessa vida que nós levamos. Lembramos, por exemplo, em nosso lar, quando André Luiz se adaptava àquela nova condição, né? Pois é, mas você sabe o que acontece, Andréia? A gente não tem pressa de ir para lá. Mas é claro que não deixa de ser uma grande expectativa da gente imaginar encontrar essas grandes belezas que existem do outro lado, e enquanto a gente vai se livrando das dificuldades do nosso mundo atual, de ver esse sofrimento, de ver essas dores, de ver as nossas próprias lutas, que podem ser transformadas ou podem ser minimizadas, pelo menos, pelo simples fato de nós estarmos desencarnados. Então, por estarmos no mundo de provas e expiações, nós vemos, especialmente dentro do nosso meio espírita, mas não menos diferente daquilo que outras filosofias também apresentam, de mostrar o paraíso do outro lado, em que nós vivemos aqui com a cabeça do outro lado. E o que a doutrina traz para nós é exatamente isso. Independentemente do ambiente onde nós estejamos, no ambiente material ou no ambiente espiritual, a nossa vida vai ser a soma de tudo aquilo que a gente constrói no nosso cotidiano. Se nós queremos ver espíritos, basta olhar para o lado que nós vemos espíritos o tempo todo. Se nós queremos ver benfeitores, olhemos para o nosso lado e que nós vamos encontrar benfeitores de todo lado que também tiveram que se preparar, também que tiveram que reencarnar, também trouxeram grandes planejamentos que estão sendo executados e não sozinhos, porque precisam muitas vezes de colaboradores para dar ali o andamento desse empreendimento. Eu queria participar de uma reunião de desobsessão para ver um espírito sofredor. Vai para a rua que você vai encontrar um monte de espírito sofredor, um monte de espírito obsessor. Liga a televisão para você ver. Que nós vamos encontrar uma realidade que ela é muito semelhante à do mundo espiritual. Com a diferença de que os espíritos do mundo espiritual, diferentemente do que nós imaginamos, não têm essa liberdade de viver em grandes planos, eles estão ali chumbados muitas vezes na dimensão em que eles se encontram, da mesma forma que os encarnados estão aqui. Queremos encontrar, por exemplo, né, como nós vimos no livro Sexo e Obsessão, aquela cidade da perversão. Só da gente imaginar aquela comunidade, de vermos aqueles espíritos naquela condição tão terrível, espíritos viciosos, espíritos ali presos dentro daquela monoideia que eles próprios construíram. Vamos aqui para o nosso mundo, andar pelas ruas, que nós vamos encontrar muitos ambientes pervertidos, como tem no mundo espiritual. Drogados, ambientes de violência, ambientes de destruição, de guerra, tá aí, tá tudo cheio. Quer dizer, não basta para nós ver o que nós estamos vendo aqui. Nós queremos ver do outro lado como as coisas são, e na verdade elas são da mesma forma. Tirando ali as características de um ambiente imaterial. Mas esse imaterial, ele é um imaterial se comparado com a matéria que nós temos aqui. Porque do outro lado, ele também é material dentro das suas condições. É uma matéria mais sutil, mas ele é tão denso, como o próprio Kardec lembra lá no livro A Gênese, capítulo 14 dos fluidos, né? Ele fala para nós que os fluidos do plano espiritual, eles podem se tornar tão densos quanto aqui. A matéria que nós temos aqui, o tijolo, a pedra, existe no mundo físico.
Lá no mundo espiritual é o pensamento, e dependendo da condição do espírito, ele vai viver ele chumbado naquele mundo material dele, que é tão denso, que é tão sólido, quanto esse que nós vivemos aqui. Então, na verdade, o que nós criamos de expectativa é falta exatamente dessa nossa maturidade no sentido de alunos que somos, de aprendermos essas descrições, de aprendermos essas informações que sim, elas existem nesse plano diferente. Mas quando nós falamos do mundo moral, que foi exatamente nisso que Kardec focou lá no início do desenvolvimento da doutrina espírita, nós vemos que ele praticamente não fala, e eu falo praticamente porque tem ali alguns pequenos detalhes que foram comentados, né? Mas ele fala sobre o mundo moral para falar sobre as condições dos espíritos do outro lado. Espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, criminosos arrependidos, suicidas, etc., etc. O que é exatamente essas categorias que ele listou dos espíritos que se manifestaram tem de diferente dos espíritos que nós vivemos aqui no nosso mundo? Especialmente para nós que atuamos, né, em atividades dentro do meio espírita, né, trabalhando ali no acolhimento de pessoas, tendo contato com outras pessoas. Recentemente nós tivemos, né, o congresso do Espiritismo.net, a Andréa estava firme e forte lá trabalhando, né, e de repente a gente fala assim, poxa vida, eu queria tanto participar desses grandes encontros do mundo espiritual, e aqui do mundo físico não serve? O que nós achamos exatamente que vai ser de diferente do que acontece do outro lado? Ouvir as grandes mensagens, ouvir as grandes palestras, nós temos grandes mensagens e grandes palestrantes aqui também. Ou seja, isso mostra, né, que nós precisamos aprender a aprender. Porque não basta apenas aprender, nós temos que entender o propósito desse aprendizado, para entender que as coisas acontecem no seu devido tempo, que nós encarnados aqui temos um compromisso com o mundo material e não adianta a gente querer fugir dessa realidade, tentando ali ter contato com os espíritos, dizendo, nossa, eu tive contato hoje, né? 10 espíritos se manifestaram lá no meu centro espírita. E a pessoa trabalha num comércio que tem centenas de pessoas que entram naquele comércio todos os dias. E ele não percebe que aquelas pessoas são espíritos tanto quanto ele. Só que elas estão vivendo um plano diferente de existencial nesse momento para o seu desenvolvimento aqui no mundo físico. O benfeitor do nosso centro se manifestou no centro espírita. O benfeitor das nossas vidas muitas vezes mora dentro de casa, a gente não percebe. Que são espíritos que estão se desenvolvendo tanto quanto nós. A mãe me colocou lá em cima, né? Meu avô materno me acompanhou até os meus 12 anos, né? Quando comecei a ser ateia, né? Pois é, depois volta de novo, né? E lá vem o avô depois dizendo, calma minha filha, está tudo certo. Marion colocou, né, vivemos numa insatisfação quase que diária, né? É aquela expectativa que a gente tem, né, Marion, de criar essa ilusão. Na verdade, a ideia que a gente tem de criar essa ilusão dos filmes de aventura que eu comentei com vocês. A gente lê as histórias que são relatadas no mundo espiritual e acredita que a vida no mundo espiritual ela é resumida nesses pequenos contos que nós acompanhamos. E, na verdade, a vida no mundo espiritual é aquela vida que o espírito leva. Quer dizer, eu falava para vocês de Nosso Lar, em que André Luiz se adaptava a essa nova realidade, e aí nós tivemos aquele encontro, né? Eu não me recordo exatamente o nome do ministro, mas ele foi representado pelo Paulo Goulart no filme Nosso Lar, que era aquele ministro em que André Luiz se colocava à disposição para novas atividades no mundo espiritual, que ele já estava pronto, né? Ele já não era mais um paciente do hospital de Nosso Lar, mas agora ele estava se tornando um cidadão de Nosso Lar. E aí então ele se apresenta, e ali então naquele grupo, né, vocês devem se lembrar dessa passagem, eram vários espíritos e em dupla eles iam conversando com esse ministro, pedindo orientação, né, de
qual atividade eles podem desempenhar, que tipo de trabalho, a assistência que eles precisam naquele momento. Então, na verdade, era um espírito que era um conselheiro, né? Eu não me lembro se era Anacleto, Marion, sinceramente não lembro. Mas foi o Paulo Goulart que fez, né? Ele já queria né, exercer a medicina e tudo mais também. Então ele chegou ali. E é interessante que ele foi ficando para o final. E no final, então, era ele e uma senhora que foram ali fazendo aquela dupla para conversar com o ministro. Eu não sei se foi Anacleto, porque Anacleto foi agora o Edson Celulari, né, que representou no livro, no filme Os Mensageiros, né? Mas naquele momento, então, quando André Luiz vai conversar com esse ministro e tem essa senhora do lado, ela então foi falando um pouco da sua genésio, não me recordo, o Jerusa. Então ele foi conversar, né, essa senhora foi conversar com o ministro, e aí então André Luiz percebeu como a vida de alguns espíritos, mesmo desencarnados, é uma vida absolutamente vazia. É uma vida insatisfeita, porque ela ficava, essa senhora, né, o tempo todo procurando desculpas para justificar a sua apatia, a sua indisposição. Ela se encaixava perfeitamente naquela condição de espíritos endurecidos que Kardec listou lá no livro Céu e Inferno. É aquele espírito que nada estava bom, nada servia, nada prestava. E aí então a gente pensa no mundo espiritual como sendo assim aquele parque de aventuras, aquela selva, né, de aventuras, e na verdade ela é uma construção diária em que cada espírito vai construir dentro de si os seus momentos heróicos, como a gente viu naquela mensagem. E não pensar que a gente vai viver para ter aquele grande momento de heroísmo nosso, para poder dizer, olha, toda a minha vida se resume naquele momento. E na verdade a nossa vida é o resultado da soma de todos esses momentos que nós estamos vivendo, positivos e negativos. Então, essa expectativa que nós temos do mundo espiritual, nós podemos observar que ela se realiza diante dos nossos olhos todos os dias, com pessoas, com condições, com situações, com experiências que muitas vezes nos tocam diretamente. Mas ainda assim nós criamos essa ilusão de queremos olhar para o mundo espiritual como se lá fosse diferente, como se a nossa vida fosse diferente quando chegarmos do outro lado, como se a nossa vida seria diferente se nós chegarmos do outro lado. Não, agora que eu desencarnei, pronto. Agora sim eu vou começar a viver de verdade. Mas vai viver o que exatamente? Qual a expectativa que a gente tem? De ter contato com espíritos? A gente tem isso todo dia. De ter ali algum trabalho importante? Temos a oportunidade de trabalhar agora. A Angelina colocou, né? Como gosto de cuidar de plantas, né? Quando observo a beleza do florescer, dá uma sensação de agradecimento, né? Acredito que lá vou continuar a tarefa, né? Embora encontrarei cenas difíceis do cotidiano que ainda não temos, né? Temos aqui, temos do outro lado. Assim como nós não temos situações hoje, nós podemos ter na semana que vem. Então é bem interessante essa mensagem, essa vivência, essa vidência esquecida, porque exatamente é uma vidência que nós esquecemos. Somos muito mais impressionados, como a gente já comentou outras vezes, ficamos mais impressionados com os fenômenos do que com a realidade. E ao chegarmos no plano espiritual, nós olharemos aqui para o mundo físico com uma absoluta naturalidade, percebendo que estarmos desencarnados, nós estamos num ambiente diferente. É mais ou menos como aquela pessoa, né, que ela vai morar fora do Brasil, e ela pensa assim, poxa vida, nossa, eu não vejo a hora de morar na Itália, morar na Alemanha, morar no Japão, nos Estados Unidos, Inglaterra, em qualquer lugar. Escolhe aquele ponto, aquele destino, né, que seja para ela, né, a realização do seu sonho, e quando ela chegar do outro lado, ela acha que a vida dela vai ser uma vida de turista, em que ela vai ficar passeando o tempo todo, em que ela não vai ter que viver o cotidiano daquela situação.
vai encontrar pessoas que vão viver do mesmo jeito, pessoas que têm sentimentos, pessoas que têm dificuldades, pessoas que são virtuosas, que são viciosas, que são imperfeitas, que vai ter que trabalhar para poder se alimentar no seu cotidiano, para pagar as contas. Ele acha que quando ele muda de país, ele vai ter uma vida diferente. Ele pode ter novas oportunidades, não tem dúvida disso, mas acontece que estando no ambiente onde ele se encontra, ele também tem ali as suas oportunidades. E nós aqui do mundo físico, imaginamos no mundo espiritual como vai ser, desprezando as oportunidades que nós temos agora de fazer aqui. E como a gente já viu, né, quantas e quantas horas foram gastas. Ou gastas, né, hoje nós utilizamos um termo diferente, né? Nós utilizamos investidas na elaboração do nosso planejamento reencarnatório. Quantos espíritos foram envolvidos? Quantos planejamentos foram feitos? Quantas vezes, né, quantos mapas e esquemas foram necessários para observar todo o caminho que nós vamos percorrer aqui hoje? E aí quando nós chegamos aqui, nós ficamos mais preocupados com o mundo do outro lado do que com o mundo aqui. E quando chegarmos do outro lado, não tenhamos dúvida disso, pelo menos para aqueles que criam essa expectativa de querer antecipar a vida no mundo espiritual, fugindo aqui da realidade, vai chegar do outro lado e percebeu exatamente aquilo que a irmã Sidufo já comentou, né, que a grande dificuldade que nós enfrentamos é olhar para trás e percebermos que perdemos tempo. E aquele espírito vai dizer, se eu soubesse disso, eu teria feito melhor. Por que eu não tive alguém que me abriu a visão naquele momento? Genésio, né? Então isso mesmo, né? Então tá ali, Jerusalém. Quase acertou. Faltou só o C a mais ali, né? A André colocou então, né? O irmão Genésio, né? Que era o ministro da regeneração. Capítulo 25, exatamente isso. Né? Então ali a gente começa a perceber que esse capítulo é bem interessante, porque fala exatamente sobre isso. Seria assim, aquele encontro... foi corretor, tá certo. Né? Então nesse capítulo a gente vê o contato com espíritos absolutamente comuns. Vai com Deus, André. Beijo. Finalizando já aqui. Então, assim, espíritos absolutamente comuns. Espíritos que estão ali chegando com dúvidas, com angústias, com expectativas de querer criar algo novo. Quer dizer, não é um mundo de grandes aventuras, mas espíritos que estão começando a organizar aquela vida comum para se ajustar no cotidiano de um novo ambiente onde ele vai ter oportunidade de aprender, vai ter oportunidade de auxiliar, vai receber o auxílio de que precisa. Então não podemos perder essa perspectiva de que a nossa realidade atual é a realidade mais importante que nós temos. É a realidade mais concreta que nós podemos ter para cada um de nós. Podemos até achar a nossa vida não tão interessante assim. Mas por que a gente acha que no mundo espiritual nós encontraremos uma vida mais interessante do que essa? Sendo que, na verdade, a vida que nós levamos é a vida que nós mesmos construímos. Nós criamos os nossos círculos sociais, nós temos ao nosso lado os espíritos que nos são familiares, nós vivemos o resultado daquilo que nós construímos no nosso dia a dia. E quando chegar do outro lado, nós vamos também ter a oportunidade de construir essa mesma vida. Pode ser uma vida nova, mas ela é nova porque ela é novidade. Porque depois ela volta a se tornar, assim como essa, a vida que nós construímos. Vou ter do meu lado as mesmas pessoas. Porque a impressão que nós temos, né, é que a vida no mundo espiritual ela é aquela festa, né? Todo dia tem uma coisa nova, todo dia é uma novidade. E na verdade não é. Na verdade é aquele trabalho cotidiano que vai sempre nos trazendo diversas oportunidades de crescimento e de desenvolvimento. E se nós, por acaso, nos enjoarmos daquela vida, nós entraremos no tédio da mesma forma. Então não criemos expectativas de ter, no mundo espiritual, né, aquele futuro tão aventureiro que nós imaginamos. Porque o mundo espiritual o mundo físico é uma extensão da realidade do mundo espiritual.
Então, o mesmo espírito aventureiro que nós somos aqui, ou espírito produtivo que nós somos aqui, seremos do outro lado. Aquele mesmo espírito ocioso que nós somos aqui, nós seremos também do outro lado. Então aproveitemos, né, meus amigos, né, cada momento da nossa existência, não importa a dimensão em que nós estejamos, mas imaginando ali que a cada dia nós temos uma oportunidade. E lembremos sempre, né, mais uma vez dessa frase que eu coloquei para vocês aqui, né, que o drama da vocação, viver sua vida cotidiana de uma maneira heróica, e não viver imaginando como seria o grande heroísmo da sua vida. Então essa é a oportunidade que nós temos agora então de olhar a nossa vida de novo, né, como sendo essa grande oportunidade que nós temos de estar aqui hoje, lembrando sempre, né, que no mundo espiritual quantos e quantos são aqueles que aguardam ansiosamente e até imploram pela oportunidade de voltarem para o mundo físico para resolverem as suas pendências. E nós que estamos aqui, então, somos privilegiados com a oportunidade de resolvermos aqui a nossa vida de um modo geral, para depois chegar no mundo espiritual para continuar tomando outras decisões e resolvendo ali outras situações com a consciência tranquila, com o coração leve, porque nós soubemos aproveitar as oportunidades que nós temos. Angelino colocou, né, penso sempre, né, temos aqui o que é necessário para o nosso aprendizado, né? Lá não será diferente. E cada coisa no seu tempo, né? Não adianta aquele aluno, né, querer aprender tudo, sendo que ele não aprendeu ainda que é o básico. O tudo vem como resultado de tudo aquilo que foi vivido, dia após dia. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. A vidência esquecida é a nossa mensagem, né, do nosso texto de hoje. E no próximo encontro, então na quarta-feira, seguiremos aqui com o próximo texto que será... Só um instantinho...